Fala pessoal, tudo bem? Nós somos da Infinis Tecnologia e esse é mais um vídeo de dicas de Excel para o profissional contábil. Bom pessoal, a dica de hoje nós vamos falar sobre auditoria de fórmula, pessoal. É bem comum, né, quando criamos um projeto no Excel, que muitas das vezes nós tenhamos que fazer fórmulas grandes, né, fórmulas onde exija várias funções, onde tenha vários endereços, enfim. Então é bem comum quando temos um projeto grande, né, de ter que criar grandes fórmulas. E acontece muito, né, de ter muitos erros nessas fórmulas, né? Muitas vezes a gente erra em algum endereço, erra em alguma coisa na função que não dá certo e ele retorna com erro. E aí muita gente fica desesperada, né, com os erros, cria fórmula de novo, então tem todo um trabalho para elaborar novamente a fórmula. Então o objetivo do vídeo de hoje é mostrar como vocês podem fazer uma auditoria da fórmula que vocês criaram. Tá ok? Pessoal, antes de darmos início à aula de hoje, é de extrema importância que vocês assistam o vídeo onde falamos sobre a diferença entre os erros #ND e #ref, né? Porque esse vídeo é uma peça-chave para que vocês entendam o conteúdo que será passado aqui. Então, quem não assistiu, dá uma pausa nesse vídeo, assiste o vídeo da diferença entre os dois erros e volta nesse vídeo e dá continuidade à aula. Tá ok? O conteúdo é muito importante. Muita gente não se atenta a essa questão da auditoria de fórmula, não utiliza uma ferramenta que é fantástica. Então, espero que gostem. Vamos à aula. Então, pessoal, nós temos aqui uma planilha cujo objetivo é calcular o valor do Simples Nacional da empresa, tomando como base aí o anexo que eu informar aqui, o valor da receita bruta e o faturamento. Tá ok? Pessoal, não é objetivo desse conteúdo mostrar as condições do fator R, até porque nós não vamos mostrar como criar a fórmula em si. O objetivo desse conteúdo é mostrar como funciona a parte de avaliação de fórmula, ok? A rotina avaliar a fórmula, como ela pode ajudar vocês a resolver, a localizar de forma muito mais rápida erros em fórmulas complexas, ok? Então nós não vamos considerar aí o fator R, beleza? Bom, podemos ver de cara que quando eu coloco aqui o anexo 1, ele me dá um erro no valor a descontar de referência, né, que consequentemente interfere aí na alíquota efetiva e no valor do simples a pagar. Tá? Então, só que pessoal, reparem, olha o tamanho dessa fórmula. Quando eu colocar aqui F2, ó, olha o tamanho dessa fórmula. Então, localizar aonde está o erro nessa fórmula seria coisa de louco, né? Para isso, eu vou utilizar a rotina avaliar fórmula, né? Que fica aqui na guia fórmulas. E aqui embaixo ó, eu tenho a rotina ó, avaliar fórmula. Né? O que essa rotina vai fazer, pessoal? Ela vai cumprir etapa por etapa da minha fórmula. Né? Ela vai em cada etapa e vai localizar exatamente aonde está o erro. Ok? Então, se eu clicar aqui em avaliar, ele vai na primeira função C e vai fazer uma avaliação da fórmula. Então, avaliei, ele diz aqui que é o valor da primeira função C é anexo 1. Então, vou avaliar novamente. Ele já identificou o valor como verdadeiro, então ele vai cumprir essa primeira função C. Né? Que aí eu entro aqui na primeira PROC-V. Então, vou avaliar novamente. Né? E ele já identificou o conteúdo, então o meu problema não está no conteúdo. Né? E eu avaliando novamente, ele vai continuar a função. E aí, beleza, ele encontrou o erro da #ref, né? Exatamente na primeira função PROC-V. Beleza? Então, já identifiquei aonde está o problema. Já sei que a #ref se refere a algum endereço que ele não localizou. Então, eu sei exatamente aonde procurar. No primeiro PROC-V, na parte que cabe o endereço. Ok? Então, vou fechar minha avaliação de fórmula e vou vir aqui na minha fórmula, ó, primeira função C, onde ele já identificou os valores, e aqui está a primeira função
PROC-V, aonde ele localizou o erro. Então eu já sei, deixa eu voltar aqui para o início. Então eu já sei que o erro está aqui na minha primeira função PROC-V. Né? E como eu disse, como o erro é #ref, está na parte do endereço o erro. Né? Então, o conteúdo está correto. Então, a parte do endereço se refere à tabela e à coluna. Né? Se eu verificar aqui, a tabela anexo 1, pela corzinha aqui meio azul, meio roxo, está correto o meu intervalo. Né? Como ele já pegou de uma tabela, então não está errado. O que pode estar errado é a minha coluna. Se eu for verificar, ó, aqui está a coluna 5. Só que na minha tabela ela só vai até a coluna 4. Né? Então não pode estar na coluna 5. Então está aqui o meu erro. Então é só verificar onde está o valor a descontar. Está na quarta coluna. Então eu apago a quinta, o 5, coloco quarta coluna, dou um Enter e ele, beleza, resolvido o meu problema. Consegui localizar meu erro de forma muito mais rápida. Beleza? Agora eu vou dar uma passada nos outros anexos para ver se estão corretos. Né? Então eu vou colocar aqui o anexo 2. O anexo 2. E dar um Enter. Beleza, eu consegui identificar que também está com erro, só que dessa vez está um erro do #ND, que é exatamente no conteúdo, pessoal. Então a mesma coisa, eu vou lá na minha avaliação de fórmula para conseguir identificar exatamente onde está o erro, beleza? Vou vir em avaliar fórmula, né? Vou clicar aqui em avaliar, ele vai cumprir etapa por etapa. Né? Ele já viu que está diferente da primeira função C, então ele já vai partir para outra função. Né? Então, ok. E aqui ele vai para o anexo 2, a segunda função C, e vai executar mais uma vez a função. Né? A função C está correta, a segunda função C, ele já localizou que o anexo 2 está na segunda função C. Eu vou avaliar novamente. Ele vai fazer novamente o PROC-V, o segundo PROC-V, né, que foi o que ele identificou. Vou avaliar. E aqui está o problema da ND. Né? Então, eu já sei que o problema está na segunda função PROC-V da minha fórmula. Ok? Vou fechar a minha avaliação. Vou localizar aonde está a segunda função PROC-V. Ó, essa é a primeira, que contém o anexo 1. E aqui está a segunda função PROC-V, onde eu vou conseguir identificar o erro de conteúdo. Então, a primeira coisa que eu identifico aqui é a parte do conteúdo, que é o valor procurado. Não está errada, né? Eu quero procurar exatamente a receita dos últimos 12 meses. O endereço também não está errado, senão ele daria erro de referência. Então eu sei que o meu problema está na identificação. Né? Que como ele está localizando, aqui como está falso, ele está procurando, né, o valor de 185 mil puro. Né? Não consegue localizar nada aproximado. E se eu for verificar o meu anexo 2 aqui, eu não tenho valor na primeira coluna de 185 mil. Né? Eu tenho uma faixa que vai de 180 mil a 360, que eu quero que o PROC-V determine. Né? Então, só que para isso eu não posso colocar aqui falso. Eu tenho que colocar verdadeiro para que ele localize o valor aproximado de 185 mil, o que está mais próximo. Ok? Então eu vou apagar esse falso da minha fórmula. Vou apagar o falso e vou colocar aqui o verdadeiro, correspondência aproximada. Tá? E vou dar um Enter na minha fórmula. Pronto, corrigido o problema do anexo 2 também, o problema de ND. Então verifique que é muito mais fácil vocês identificarem o problema utilizando aonde está o erro, né? Utilizando a avaliação de fórmula. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos testar os outros anexos para ver se não tem nenhum erro. Né? Então, anexo 3, né? Vamos lá. Então, Enter. Beleza, não tem nenhum erro na fórmula aqui. Né? Anexo 4. Anexo 4.
não teve também nenhum erro. E vamos testar aí o anexo 5 para ver se teve algum erro. Bom, beleza, não teve nenhum erro nas fórmulas. Só que, pessoal, reparem o seguinte. Olha o valor que ele está trazendo de alíquota efetiva. Um valor totalmente absurdo, né? De, sei lá, 3 milhões de por cento. Não sei nem como é que calcula isso aqui. Né? E aí compromete aí o meu valor do Simples a pagar. Ó, 1 milhão, imagine pagar 1 milhão de Simples Nacional, 1 milhão e 600. É sentar e chorar, né? Não tem jeito. Bom, então está errado o cálculo aí da minha alíquota efetiva. Então vamos verificar qual é o problema dessa forma, né? Então, utilizando aí o avaliar fórmulas, né? Se eu for lá em fórmulas, avaliar fórmulas, eu consigo ver exatamente o cálculo que ele está fazendo. Né? Aqui eu tenho uma colinha, ó, do cálculo, então eu vou seguir exatamente aí o que está na minha colinha. Né? Então eu vou clicar em avaliar, ele vai ver aqui, primeiro ele vai fazer ó, o L13 vezes o L16, que é o valor da receita bruta, vezes a alíquota, que é exatamente aqui a sequência da minha fórmula do Simples Nacional. Então eu vou clicar em avaliar, ele já calculou, ele já achou o primeiro, já achou o segundo, vai multiplicar pelo 18, né, pelo 18%, e vai chegar aí o valor de 33.300, beleza? Depois, qual vai ser a sequência, pessoal? O certo é ele fazer essa sequência aqui, ele diminuir o fator de redução, que seria o 4.500, né? E depois, por último, dividir novamente pela receita bruta, beleza? Só que aqui, pessoal, o que ele vai fazer? Eu vou clicar em avaliar novamente, ele vai identificar o valor do L17, que é o 4.500, avaliando de novo, ele reconhece o valor da receita bruta, de novo, né, que está no cálculo da L13. Avaliando de novo, olha o que ele faz. Ao invés de ele diminuir o fator de redução e depois dividir, ele primeiro divide para depois diminuir o valor do fator de redução dividido pela receita bruta. Um cálculo bem louco, né? Então eu sei aí que a minha fórmula está errada. Então eu consegui identificar que o erro é, primeiro ele está fazendo a divisão para depois fazer a subtração do valor a descontar. Então está errada aí a minha fórmula. Bom, pessoal, o Excel, como é que ele segue a hierarquia, exatamente a hierarquia das operações matemáticas, né? Então, primeiro se faz a multiplicação, depois a divisão, depois que faz a adição e subtração, ok? Só que no meu caso, eu quero que ele faça a subtração do valor de redução primeiro e a divisão por último, né? Então eu tenho que identificar para o Excel, eu tenho que destacar a operação que eu quero que seja feita primeiro. Então, como é que eu vou destacar? Coloco aqui entre parênteses, né? Coloco entre parênteses, opa, até a operação que eu quero que ele faça primeiro. Colocando em parênteses, primeiro ele vai multiplicar a receita bruta pela alíquota, depois diminuir pelo fator de redução e aí sim dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses. Beleza? Clicando Enter, chegou a um valor bem mais real de 15%, 15,57, né? E aí o valor do meu Simples Nacional reduziu bastante. Agora, se nós formos fazer a avaliação de fórmula, avaliar a fórmula, eu vim avaliar, ele vem aqui, reconhece o valor, reconhece outro valor, multiplica primeiro, diminui pelo L17, que é o fator de redução, e aí sim ele vai dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses e vai chegar ao valor correto de 15%, 15,57. Beleza? Então aí consegui resolver o problema da minha alíquota efetiva. Então agora eu tenho um valor certinho a pagar de R$ 7.783,72. Posso ali conferir com o portal do Simples, ver se está calculando correto e ser feliz. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, mais uma vez reforçando que o objetivo desse conteúdo não foi mostrar as fórmulas como foram feitas, né? E nem falar sobre a questão do fator R, que aí exigia uma complexidade muito maior.
Mas caso vocês queiram saber como é que foi feito esses cálculos, ou queiram que nós adicionemos aí a questão do fator R, né, fazendo uma outra planilha, colocando o valor do fator R, ou se vocês quiserem que nós disponibilizamos essa planilha para vocês, usar no escritório de vocês, basta que vocês coloquem aí no comentário, digam o que vocês querem que nós vamos ter o prazer de atender vocês, ok? Um grande abraço, até a próxima aula, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!